Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse é o painel com certeza mais leve do evento. A gente nem vai falar de coisas que preocupam, às vezes, né, os empreendedores, os negócios. Enfim, quando a gente fala de regulação, né, sempre é uma preocupação, mas a gente trouxe aqui pessoas feras do mercado. Vou começar chamando o meu amigo Matheus Pupi. Matheus, seja bem-vindo. Pessoal, salva de palmas para o Matheus. O cara veio lá de Brasília para honrar o evento aqui, um cara fera de regulação. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Joia? Seja bem-vindo, Matheus. Vou chamar meu amigo Esdras Benchimol. Depois eles vão se apresentar melhor. Muito bem. Seja bem-vindo, Esdras. E vou chamar o Fabrício Trevisan, ou Trevisan, para a gente começar o painel. Obrigado, senhores. Por favor, fique à vontade. Bem, a gente, quando vai fazer um painel, ficamos sempre pensando, né, o que é relevante falar sobre o assunto, né, o que vale a pena discutir na ótica de investidor, na ótica de empreendedor. E a gente trouxe pessoas aqui, né, eles vão se apresentar já, cada um tem uma trajetória diferente, um know-how e uma atuação no mercado. E o que a gente combinou? A gente fazer algo bem livre, bem aberto, né, para a gente poder se expressar, ouvir o que cada um como cada um está enxergando e atuando nesse mercado, né, com a regulação. E pode ter certeza que, assim, quando a gente discute regulação, a gente está discutindo literalmente uma coisa que vai impactar o futuro, né? Vou fazer uma pesquisa rápida. Quantos de vocês já ouviram que a gente tem segurança jurídica no Brasil? Todo mundo, né, praticamente. Pois é, e esses senhores aqui, de uma forma muito eficaz, atuam com esse tema. Começando pelo Pupi, por favor, se apresente, fale um pouquinho mais sobre você, sua atuação no mercado, e depois a gente já starta para os demais. Não, obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Bom, sou advogado, né, claramente, mas dentro dessa área do direito digital, pouco ortodoxo da minha parte, eu já comecei nessa área do direito digital já tem mais de 10 anos. Hoje eu sou advogado na Alemanha, Portugal e aqui no Brasil, com atuação, né, hoje já bem sólida fora também e aqui, e muito especificamente, né, com uma atuação bem forte na área de criptoativos, tokenização de ativos, proteção de dados, IA, né, e todas essas novas frentes aí que a gente vê hoje, que não são tão novas, né, já fiz meu mestrado, doutorado e algumas especializações lá atrás com relação a isso, e já tem uns anos aí que a gente atua com esse enfoque, né, representando o escritório Sirra fora do Brasil e aqui no Brasil também. Muito bom. Esdras, por favor, se apresente. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui com vocês, ainda aqui para tratar sobre um assunto que é um pouquinho árido para empreendedores e investidores nessa área, né? Meu nome é Esdras Benchimol, sou juiz de Direito, Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, sou pesquisador, terminei meu mestrado e pesquiso a área de tecnologias emergentes e seus impactos no direito, mas também estou com um amigo que me chama de juiz degen, para vocês entenderem, né? Sou investidor cripto, eu sou skin da game, né? Eu falo sobre inteligência artificial, estudo inteligência artificial, mexo em inteligência artificial e faço a mesma coisa com Bitcoin, com DeFi, sou defizeiro, estou vivendo, de vez em quando eu vejo meu contra-cheque, porque eu vivo de DeFi mesmo, de pool de liquidez, a galera mexe com isso, sabe o que é. E isso é extraordinário. Como brasileiro, eu tenho muita esperança que a Web3 possa proporcionar uma criação de vários negócios bons que possam fomentar a economia brasileira, levar o brasileiro com a sua criatividade a gerar muitas soluções para o dia a dia dos nossos irmãos brasileiros. Então, venho com a perspectiva de quem trabalha na área, que precisa da segurança jurídica, que aplica a norma, e trabalho muito com a questão educacional dentro do Poder Judiciário, palestrando, dando cursos sobre inteligência artificial, sobre criptoativos e blockchain. A gente vem tentando fazer isso lá na Emerge, né, há muito tempo, ensinar isso. Bom dia, pessoal. Eu sou Fabrício Trevisan, eu trabalho na JL Rodrigues, sou mestrando em Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas e estudo, basicamente, tecnologias financeiras, especialmente o Pix, Drex e outras tecnologias emergentes. A JL, que é uma consultoria regulatória que está há mais de 28 anos no mercado, atuando com regulação do sistema financeiro,
A gente atende basicamente ingressantes no Sistema Financeiro Nacional, com processo de autorização para funcionamento junto ao Banco Central. Atende também instituições já autorizadas na assessoria regulatória para manutenção de compliance regulatório. Então, o meu background, né, aquilo que eu venho aqui contribuir nesse painel, eu acredito que vai ser um pouco do meu papel, é trazer essa visão de quem está muito próximo do Banco Central, participando junto com as associações também, né, da regulação de cripto, que está vindo agora próximo da consulta pública, né, a gente está acompanhando isso bem de perto, e, enfim, poder contribuir mais com essa visão ligada ao Banco Central mesmo, que é o que a gente faz no nosso dia a dia lá no escritório. Então, é isso. Obrigado pelo convite, Jorge, especialmente, pessoal do Brasil Bitcoin. Eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pelo evento, que está muito legal. Muito bem. Só convidado de peso aqui. A gente tem um tema aqui no painel, pessoal, bem provocativo, né? A bridge entre descentralização tecnológica e centralização estatal, né? Eu queria ouvir dos senhores um pouquinho da visão de vocês, né, em relação à essência Web3, a essência estatal, né? O Estado não existe aleatoriamente, tem um porquê, tem uma engenharia, né, que coordena isso. Então, assim, de maneira bem livre, bem aberta, eu queria que vocês explanassem um pouco, né, cada um no seu ponto de vista de atuação, esses dois aspectos, né? Como que vocês enxergam, primeiramente, essa disrupção tecnológica, né, que vem impactando demais a sociedade como um todo, e, por outro lado, né, desse figma social, estrutural de Estado, né, qual que é a perspectiva de vocês em relação a isso? Bom, permite começar, né? Como alguém que já está há alguns anos na área, eu já fui um pouco mais anarquista com relação a isso. E hoje eu já vejo um pouquinho diferente do que eu via logo no início, né? Minha tese lá atrás de graduação ainda era sobre Bitcoin, implicações no direito. Em vez de eu ter comprado Bitcoin na época, né, fui escrever, mas tudo bem, paciência. Depois eu tentei acompanhar. Bom, mas a questão da regulação estatal, eu vejo o seguinte: a ausência de regulação é muito bom quando você está pequeno ainda, né, porque você acaba trabalhando ali com um pouco mais de flexibilidade. Mas quando você está um pouco maior, você começa a chamar uma atenção do mercado, globalmente, né, até como a Brasil Bitcoin, você começa a sentir falta da regulação, porque te dá uma estabilidade, uma segurança jurídica ali, né, e evita alguns conflitos inerentes, né, de um mercado, de um Estado, que é ali, às vezes, uma CVM, um Banco Central, você está na competência de qual, quem que é, para quem que você deve responder e etc. Só que a regulação do mercado digital é uma regulação diferente, né? A gente não está tratando de uma lei tradicional, porque, querendo ou não, você está lidando com um balanço muito delicado ali entre segurança jurídica, né? Porque se uma lei for evoluir rápido demais e for trocada a todo momento, você não tem segurança jurídica nenhuma. Mas também tem que acompanhar a inovação, porque também se uma lei for rígida demais, ela fica defasada muito rápido nesse setor tecnológico, né? A gente precisa, então eu vejo com muito bons olhos a autorregulação regulada, né? Você tem uma forma ali, deixa as empresas trabalharem, deixa as empresas com seus departamentos de compliance, sempre pautado ali numa análise de risco, trabalharem dentro de um certo espaço, né? E algumas sanções para quem descumprir, para fraudes, para lavagem de dinheiro, para certos problemas aí que são inerentes, infelizmente inerentes aí de qualquer mercado, e outros também, né? Eu só estou citando como alguns exemplos. Então, eu vejo que a autorregulação regulada, onde você deixa a empresa fluir, trabalhar livre e põe algumas obrigações ali de reporting, né, de sanções, caso não cumpra, e etc., como está sendo muito utilizado hoje ali, a gente vê isso sendo replicado na proteção de dados, a gente vê isso no Digital Markets Act na União Europeia, Digital Service Act, até mesmo com o MiCA, que está vindo na União Europeia, e outras legislações de cripto global, né? Isso acaba gerando um pouco mais de previsibilidade e tirando também, né, atenções desnecessárias aí, às vezes de órgãos reguladores que não são necessariamente os responsáveis por determinado ponto ou outro, né, mas que não tem também, até mesmo para eles é difícil pela falta de uma lei específica, né. Bom, mas a minha visão é mais ou menos nesse sentido. Pessoal, eu trabalho no Estado, né? Sou servidor público, sou do Poder Judiciário e sou um jurista formado em Direito. E eu vejo esse movimento como um movimento, na verdade, inerente ao ser humano. Nós estamos, desde a antiguidade, correndo atrás de segurança, integridade e eficiência, em escalabilidade. E nós fazíamos isso de forma
daquilo que era possível na época. Pegávamos 2 pedras, esculpíamos as regras e publicávamos para que todos soubessem e torcíamos para que todos cumprissem as normas, que eram normas de convivência harmônica que permitiam o desenvolvimento seguro da civilização. Não furte as coisas do seu amiguinho, não extinga, assassine o seu amiguinho, isso fazendo com que tivéssemos a segurança para coexistir e evoluir e progredir. Durante muito tempo, nós evoluímos normativamente, fortalecemos e centralizamos numa autoridade central, porque era o que era possível, e definimos mais normas, e fomos crescendo até ter essa estrutura de engenharia social, que é o Estado. Mas, ao mesmo tempo, apesar da boa intenção que todos nós tivemos, ainda assim, aqueles problemas de segurança, previsibilidade, transparência e escalabilidade não foram superados. E aí começamos uma fase nova de informatização e com o surgimento dessa nova forma computacional de desenvolvimento, com o surgimento de uma tecnologia que permitia tudo aquilo que a gente veio buscando durante todo esse tempo agora. Né? A origem de todo esse movimento foi do descontentamento com aquilo que era possível com o Estado, e nós temos aí o surgimento do Bitcoin, o movimento cypherpunk, né? É um movimento que não confia no Estado, é um movimento que acha que o Estado é ineficiente, e por isso ele surge diante de uma necessidade. E aí a gente vê agora um crescimento orgânico de todo esse ecossistema, e a tecnologia ela surge como uma forma de evitar a falibilidade humana, naquilo que o ser humano, naquela forma antiquada de contabilidade, falhou, de surgimento, por exemplo, da moeda fiduciária, falhou. Nós temos a possibilidade de uma nova fase na nossa humanidade com soluções muito mais seguras, transparentes, eficientes. Né? A própria ideia de P2P é extraordinário, a ideia de descentralização sempre foi algo que foi buscado. Né? O próprio Poder Judiciário surge diante da percepção que uma centralização excessiva na figura do rei, ele legislando, cumprindo a lei e julgando, não era bom, e surge aí toda essa teoria de separação de poderes para tentar descentralizar. Mas o que é importante a gente perceber é que, apesar do digital, do informatizado, ser bastante eficiente e gerar toda essa segurança, ainda vai ter um fator humano de falibilidade. E, do mesmo jeito que a tecnologia, o tempo todo, busca ter um backup, né, para que, se isso falhar, a gente tenha uma outra solução, eu tenho a impressão que aquela solução analógica, antiquada, ela continua existindo como backup da tecnologia. E, como eu falei, eu sou defizeiro. Como defizeiro, eu já envolvi em plataformas um pouco não conhecidas. Né? O que a gente não faz para pegar um airdrop? Né? E aí, já caí no phishing, entrei na plataforma, assinei um contrato, smart contract, com minha hard wallet, achando que eu estava super seguro, porque eu tenho autocustódia, e fui drenado. E levaram aí meus Ethers, fiz toda a rastreabilidade, cheguei nos camaradas que tem um KYC na Rússia. Né? Então, assim, veja, quando a tecnologia não funciona, e não funcionou por conta de um problema de usabilidade, fui eu que fui enganado e acessei com minha hard wallet, assinando um contrato inteligente, eu vou precisar de algo que me dê um respaldo. Só que nós estamos num momento em que esse respaldo ainda não avançou, porque eu não tenho uma regulação de autoridade central que ainda é responsável pela nossa existência analógica. A vida humana vai continuar existendo, a gente vai estar sempre definido por um país. Então, veja, eu entendo como alguém que é usuário da tecnologia, é empreendedor da tecnologia, eu sou também investidor aqui numa startup, Web3, é necessário o Estado. Então, qual que é a minha percepção?
nós que temos conhecimento da tecnologia, precisamos mostrar os benefícios dessa tecnologia de uma forma simples, para que quem define as regras do jogo compreenda e perceba que não há necessidade, não há necessariamente um conflito, é possível a convivência e a coexistência, né? Então, o que a gente precisa entender é que, de fato, a gente não pode permitir que essa tecnologia seja utilizada para financiar terrorismo no mundo, para ter tráfico de pessoas, para ser uma forma simplesmente de elisão tributária, de não permitir que gente que empreende, que tem de empreender como todos, precisa também contribuir para que isso aqui continue existindo, né? Mas, pelo contrário, quando a gente conseguir que essa tecnologia entre no Estado, imagina, a gente tem uma experiência impressionante da Tanzânia, que está já com um constitucionalismo digital, usando o blockchain na administração pública, com governança descentralizada, com o cidadão falando: "Ei, senhor legislador, governador, presidente, vocês não podem fazer tudo, não. Está no smart contract, as leis, e vocês, para desempenhar esses atos, vocês precisam cumprir, registrar de forma permanente, transparente e segura." Ou seja, tudo isso pode ser utilizado não só para desenvolvimento de bons negócios, para investimentos em projetos extraordinários, mas como aperfeiçoamento de toda a sociedade, do direito e do Estado. Muito bom. Bom, sensacional. Eu estou completamente alinhado com o ponto de vista dele e acho que, assim, eu sou bem pragmático com relação à regulação da criptoeconomia, né? Eu entendo que, como o Wesley bem trouxe, né, assim, quando essa economia atingir um valor muito alto de mercado, começar a chamar a atenção, a gente começa a precisar de leis, de regras que protejam, né, e que tragam essa segurança jurídica para o mercado, né? Então, eu sou bem pragmático, essas leis precisam vir, a regulação precisa vir, e, já que ela tem que vir, ela tem que existir, que ela seja feita também pelo mercado. Então, meu ponto de vista, eu acho que a contribuição que eu posso trazer aqui é bastante ligada à participação em consultas públicas, à participação na regulação. O nosso regulador é um regulador bem aberto, né? Eu, como brasileiro, tenho muito orgulho em falar do nosso Banco Central, porque eu vejo o nosso Banco Central como uma instituição pública aberta, uma instituição pública que hoje você consegue sentar para conversar com os diretores do Banco Central e dar a sua opinião como mercado, né? E quando o Pupi também trouxe aqui a questão da autorregulação, poxa, existem iniciativas no mercado, né? A Bcrypto tem uma iniciativa de autorregulação que ainda está começando. Autorregulação regulada. Né? Autorregulação regulada, também tem isso. Tá certo, mas, em todo caso, assim, eu acho que o mercado tem um papel importante em trazer credibilidade e segurança também. E eu acho que o Banco Central ele reconhece isso quando ele chama o mercado para participar da regulação via, né, via consultas públicas e via outras formas. Você tem o piloto do Drex para desenvolver o Drex, você tem o fórum do Pix para desenvolver o Pix, né? Você tem que ter participação do mercado, que é quem inova, né? E eu acho que o Brasil tem esse diferencial e é uma coisa muito positiva do nosso mercado. A gente tem um mercado que é muito inovador e muito participativo, né? O nosso mercado participa muito, o nosso mercado ajuda a regular. Então, eu acho que é esse ponto de vista que eu queria trazer com relação ao tema da regulação, que eu acho que vai muito em linha também com o que o Esdras trouxe, que, assim, a regulação ela é necessária, dado que ela é necessária, a regulação boa é a regulação que a gente conhece, né? Mas nesse ponto de vista, eu acho que a gente participe e que a gente conhece. Muito bom, senhores. Bem, a gente vem pela Web3 Valley, né, trabalhando já há um pouco mais de 2 anos com startups, né? E quando a gente começou a pensar no modelo nosso de aceleração lá, primeira coisa, quando a gente começou a definir os norteadores de estrutura, né, dos projetos, foi quase que sine qua non lá entre o time, e a gente fala, poxa, o ponto de regulação é uma enorme fragilidade nas startups e a gente tem que se preocupar com essa fortaleza, né, nas startups. Então, toda startup que chega para a gente lá fazer um onboarding, a gente fala, poxa, como é que está seu playbook jurídico? Já foi discutido, já foi desenhado? Quando coloca token na equação, então, aí o buraco é mais embaixo, né? Vai ser utility, vai ser um token security. E aí a gente sempre entra em um ponto que a gente escuta, na verdade, dos empreendedores, da questão de custo mesmo. Né? Poxa, mas espera aí, eu tenho que arcar com o desenvolvedor, eu tenho que arcar com um básico de estrutura ali, como que eu vou custear isso? Né? E aí eu queria ouvir de vocês, assim,
toda a perspectiva que vocês trouxeram, né, em termos de autorregulação, em termos de a necessidade efetiva de alguma regulação, dado que a sociedade não é perfeita, mesmo tendo ferramentas, como o Esdras colocou muito bem, né? Você pode ser vítima de alguma coisa, enfim. Qual que é a perspectiva de vocês? Assim, como a gente, o que vocês enxergam que a gente poderia ter, né, para facilitar um pouco mais essa questão, não só em termos de custos, né, mas em termos de a regulação e essa necessidade dessa cartilha não se tornar algo inviável até para um projeto que está nascendo, né? A regulação não ser o matadouro ali de projetos nascentes, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho nesse ponto. Bom, isso é excelente, porque eu vejo também que a regulação ela tem que ser escalonável, né? Dependendo do tipo de empresa, do tipo de projeto, para você também não matar no ninho as startups. Porque se vier com uma regulação muito pesada, muito robusta, e sem um sandbox adequado, sem uma flexibilidade para pequenos negócios, você acaba matando, no início, certos projetos que, às vezes, poderiam ser totalmente disruptivos e alterar toda a realidade nossa, né? Esse é um ponto realmente sensível. O que eu vejo que os projetos atuais, né, de regulação, e a gente está muito perto ali, né, da Comissão Especial de Direito Digital do Congresso, que vem trabalhando em certos projetos, até mesmo nesse mercado de cripto, é que existe algumas propostas de regulação que são adequadas com o que o mercado já pratica, né? E autorregulação regulada, né, que é um outro tipo de regulação, que não é o mercado se regulando, mas é o legislador dando ao mercado sua possibilidade, né, de se autoadequar internamente dentro das empresas, cumprir certos requisitos e sancionar se não for obedecido, né, esses requisitos, digamos assim. Mas também já incorporando as práticas que hoje a gente já vê no mercado, né, já trazendo para dentro da autorregulação regulada, ou para dentro da lei em si, né, todos esses conceitos de mercado, as definições, porque hoje, um exemplo que eu vejo, né, um problema hoje, por exemplo, é a falta de definição, né, o que é token, o que é cripto, né? Você tem aí a Receita Federal falando que não é moeda. O Banco Central, para fins internacionais, ali já entende por outro lado. O que é moeda estrangeira? É adotada por um outro país? Não. O El Salvador adota Bitcoin. Bitcoin seria moeda estrangeira? Ah, não, mas tem que ser emitido por um banco central. Não, Reino Unido, a Libra não é emitida por um banco central. São 4 bancos, né, privados emitindo. Então, você não tem um conceito muito estável ainda, e isso uma regulação poderia trazer, né, e deixar uma flexibilidade maior de interpretação da regulação, mas parametrizada, para você não cometer, às vezes, equívocos, ou mesmo ir na linha certa, que o próprio regulador ainda não tem uma definição própria, né, e acaba, quem sofre com isso são as empresas, são as startups, às vezes as startups que não conseguem contratar um corpo jurídico tão robusto ainda para fazer uma defesa técnica e pesada ali em cima, acabam também tendo maiores problemas com isso, né? Então, eu vejo que, no sistema de regulação, ele precisa ser escalonado, ele precisa ter tempo para o mercado atuar, ele precisa passar também muito por educação, né? E a gente eu falo bastante isso com o Esdras também, né? Eu acho que o mercado falta também ser lecionado sobre o que está acontecendo, não só sobre regulação, eu digo, mas sobre o que é mesmo cripto, token, etc., porque gera um falso senso de informação, né? E a gente vê isso, por exemplo, né, teve há pouco tempo a CPI das pirâmides, né, de cripto, a CPI do cripto. Não é cripto, é pirâmide, que não tem nada a ver com o mercado de cripto. Mas aí você gera um sentimento, e às vezes até mesmo em outros órgãos públicos, que tipo, não, cripto é ruim, cripto é feio, cripto é errado. Não, não é. É só associações que não deveriam ter sido feitas, e isso impacta até mesmo na própria regulação. Porque, se você tem uma definição legal, se você tem uma regulação própria, adequada, ajustada, você independe desses burbúrios de mercado, né? Você está lá, está na lei, está pacificado aquilo. Toda tecnologia nova gera um estranhamento, gera um susto, especialmente quando é uma tecnologia disruptiva. Quando surgiu a eletricidade, o povo morria de medo. Se vocês terem ideia, chegaram ao ponto de pegarem um elefante em praça pública e eletrocutarem ele, e ele morrer ali na frente de todo mundo, ao ponto de dizer, está vendo como a eletricidade é perigosa?
E, desde então, a gente tem lidado com tecnologias que têm um potencial muito grande de gerar perigos grandes, né? Em 1914, quando surgiram os primeiros automóveis a motor a combustão, todo mundo dizia, isso não vai pegar, eu vou continuar andando de cavalo, e olha o risco disso. E hoje nós estamos acostumados a viver uma sociedade de riscos, em que vale a pena a gente conviver com esse risco, de 1,5 toneladas que pega 200, 250 km por hora, e depende simplesmente da vontade de um ser humano em pressionar o acelerador com combustível dentro do carro, ponto. E a gente convive isso. E gera não só riscos, mas danos, né? Não sei se vocês sabem, mas desde o advento do Código de Trânsito brasileiro já morreram mais brasileiros vítimas de insegurança viária do que nos 2 grandes conflitos bélicos mundiais. Quem estava engajado militarmente na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a quantidade de pessoas que morreram nessas 2 grandes guerras mundiais é menor do que a quantidade de brasileiros que já morreram vítimas de imprudência e de negligência. E, por causa disso, o trânsito é muito regulado. Para um brasileiro ter autorização de conduzir um veículo, ele precisa de habilitação, ele precisa passar por um treinamento teórico e prático, ele está submetido a uma série de regras. Não é porque a pessoa tem um Porsche Taycan elétrico que ele pode conduzir ele acima do limite máximo de velocidade da via. E nós convivemos com esses riscos. Da mesma forma, a tecnologia tão disruptiva quanto a blockchain, quanto a possibilidade de criptomoedas, de transferência de valores, de contratos inteligentes, tokenização de imóvel, tokenização da vida, né, da transposição da vida analógica à vida digital, tudo isso gera muitos riscos, se não forem conhecidos, limitados, regulamentados. Então, nós estamos nesse caminho, primeiro, de conhecer a tecnologia, e aí entra nesse desafio educacional que o Matheus comentou, né? O Estado precisa entender, quem legisla precisa entender, quem julga precisa entender, né? Isso vai cair, os conflitos jurídicos decorrentes do funcionamento ou não dessas tecnologias vão cair no judiciário. Né? Nós estamos com um problema de inefetividade no Poder Judiciário, porque as pessoas elas têm um conflito jurídico, ela ganha numa ação, mas, às vezes, não leva por ineficiência do sistema atual. Né? Está vindo um Drex aí, com todos os riscos inerentes ao Drex. Né? Se você tem um banco central que determina que todo o fluxo de dinheiro vai ter de acontecer em real, mas agora em real digital, ao ponto de, por exemplo, colocar um limitador, é muito perigoso, e nós temos de ter consciência disso para esculpir na Constituição Federal como direito fundamental que o Drex não pode ser utilizado assim ou assado, porque extrapola. Né? Por outro lado, o Drex vai permitir que um financiamento imobiliário, que é um financiamento subsidiado, ele aconteça de forma muito mais barata do que hoje acontece, porque hoje a gente tem que ter vários custos colaterais para garantir que aquele financiamento vai ser utilizado para construção. Tem perícia, tem não sei o quê, a taxa é lá em cima. Então, usando essa tecnologia, nós vamos permitir que aquele dinheiro decorrente no financiamento imobiliário seja usado exclusivamente para o financiamento imobiliário. Redução de juros, aumento de liquidez, facilidade. Né? Então, tudo isso vai ser usado, pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. E, por essa razão, é que é necessário regulação. Então, compete a gente que utiliza essa tecnologia identificar, compete a gente que empreende, ganha, né, lucros, né, com isso, a gente tem a segurança de que, de um dia para o outro, o legislador não vai vir e vai simplesmente desligar da tomada, achando que isso aqui é dinheiro que financia tráfico de drogas. Não é? Então, a gente está num momento de indefinição, de incerteza, de conhecimento, e gera todo esse pavor, essa polêmica. Né? Avançando isso, por exemplo, a gente pode estabelecer, por exemplo, que a Constituição Federal possa nos garantir algo que não seja um controle total, por exemplo, que a Receita Federal, eu como cidadão, como jurista, acho que a Receita Federal exagera bastante em algumas exigências, não é? Mas como que a gente vai conseguir construir isso?
na seara certa, em ambientes como esses, em que nós discutimos, como cidadãos, nossos próprios direitos, né? E incentivamos que, por exemplo, o legislativo utilize blockchain para votar, porque aí eu vou ter não só a divulgação do painel de eleição, né, que eu preciso acompanhar ali, foi divulgado, desapareceu. Se isso está no blockchain, qualquer um, em qualquer momento, vai conseguir resgatar uma votação importante e descobrir que deputado fulano, deputado ciclano votou assim ou assado. A blockchain permite a gente voltar à ágora ateniense e permitir uma democracia não representativa, indireta, mas direta, em que pleitos, em que questões jurídicas podem ser votados por cada cidadão. Se eu tiver no .gov, um blockchain, um aplicativo, eu permito e consigo auditar de forma muito mais transparente, sem gerar toda essa polêmica, por exemplo, quanto à auditoria da urna eletrônica, né, que o cidadão CPF tal votou, e votou uma única vez dessa forma. Eu não preciso dar uma carta em branco para um legislador me representar mais, né? Então, a gente está diante de inúmeras possibilidades que são disruptivas e que, portanto, geram toda essa insegurança e que nos impulsionam a ter de regular de forma a permitir que isso floresça civilizatoriamente, para o bem e não para o mal. Por favor, Fabrício, estou curioso pela sua visão para a gente encerrar o painel. Tá certo. Para poder responder a sua pergunta inicial lá, Daniel, que foi sobre o peso da regulação para as startups e para as empresas que estão nascendo disruptivas, né, nesse balanço entre tecnologia e regulação, eu queria fazer só uma retrospectiva rápida a quando teve a revolução das fintechs, né? Eu chamo de revolução, mas é quando surgiram as fintechs no Brasil. Porque assim, eu não estava vivo, né, há 20, 30 anos atrás, quando você tinha poucos bancos que você podia escolher para abrir sua conta bancária, fazer pagamentos, tomar crédito, etc. E hoje você tem muito mais, né? Você tem diversas fintechs onde você pode abrir uma conta, você vai ter produtos e serviços diferentes, você vai ter milhares de oportunidades e de empresas diferentes fornecendo serviços similares. E aí o meu ponto, eu quis fazer essa retrospectiva rápida para poder dizer que a regulação, ela não necessariamente é uma barreira para a entrada de novos participantes, como você trouxe, ela não necessariamente ela não é necessariamente, nem pode ser uma barreira para a entrada e para a inovação, porque você não está falando que as instituições de pagamento que surgiram depois da lei de 2013, elas não são inovadoras, ou elas não podem inovar. Você está falando, vocês vão inovar, vocês vão ter que ter procedimento de QIC, vocês vão ter que ter procedimento de cadastro de clientes, vocês vão ter que saber tudo isso, como os bancos sabem, mas vocês vão poder entrar. E a gente vai fazer flexibilizações regulatórias, a gente vai regular vocês, só que a gente vai permitir que vocês entrem e inovem, e criem novos produtos, criem novos serviços e aumentem, né, a competição do mercado e também a autonomia, né, a possibilidade de escolha do usuário final. Então, eu acho que o crescimento das fintechs, né, desde a lei de pagamento de 2013 até hoje, ela é um exemplo de que a regulação não necessariamente é uma barreira para a inovação e que a gente possa regular também o mundo cripto dessa forma, né, que a gente possa trazer para dentro pessoas que estão inovando, criando novos produtos, que sejam reguladas, que sigam as regras do jogo e tragam segurança para o usuário e para todo o sistema cripto, inclusive porque é uma boa regulação, ela traz confiança, né, para todo o mercado de cripto, então isso é positivo, pode ser positivo se for bem feito. Então, eu acho que esse ponto de vista que eu queria trazer, contando um pouquinho dessa história bem breve, né, retomando um pouquinho para a história de como surgiram as fintechs, dizendo que, olha, a regulação ela não necessariamente é uma barreira e ela não pode ser uma barreira para a inovação. Então, eu acho que é assim que eu queria amarrar minha fala. Muito bom, senhores. Bem, estamos encerrando o painel. Em nome da B8 Connect, gostaria de agradecê-los, né, pela explanação, pela participação. Acho que, para concluir aqui a linha de raciocínio, né, a gente tem um desafio muito educacional, sem dúvida, de comunicação, né, porque não vai para o fantástico as coisas boas que a gente vivencia nesse mundo de cripto, né? Essa é a grande realidade, né? Então, exatamente por isso que a gente acaba tendo que destacar demais para quem está empreendendo, para quem está inovando nessa área, de se preocupar, né, de começar a educar realmente teus clientes, fazer onboarding e escancarar mesmo, né, talvez seja a solução, né, de que sim, tem templates, que isso está sendo discutido, que isso está sendo construído, mas eu acredito que a gente está num bom caminho, né, pessoal? Estamos num bom caminho. Agradeço demais os senhores, novamente. Senhores, por favor, uma salva de palmas para os nossos amigos aqui participantes.